Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que leva todos os domingos as principais informações do momento sobre aposentadoria, direitos do trabalhador, INSS, funcionalismo público, segurança pública, entre outros tantos assuntos. Hoje, o nosso programa conta com a participação dos seguintes convidados. Em nome dos funcionários em empresas de transporte de valores do Rio Grande do Sul, o diretor executivo do Sindvalores RS, Joselito Manini. E o doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados, para tratar da temática dos precatórios, das requisições de pequeno valor aqui no Boca no Trombone. Antes da gente conversar com eles, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você já sabe, né? Você que está em casa pode encaminhar suas perguntas para os nossos contatos. Deixe sempre o nome e a cidade onde você está falando para que a gente possa dar o crédito para você. Primeira pergunta vem aqui de Porto Alegre, é a Ana. Gostaria de saber a partir de que idade se tem o chamado direito adquirido. Tenho 55 de idade e 25 anos de carteira de trabalho assinada. Bem, Ana, a questão do direito adquirido, ele é implementado pelo segurado quando ele consegue preencher todos os requisitos aos quais aquele benefício que vai ser postulado exige. Então, no seu caso, você ainda não implementa o requisito etário, os 60 anos de idade, né? Você tem 55, mas já tem o tempo de contribuição. O tempo de contribuição, que no caso da aposentadoria por idade é exigido os 15 anos de contribuídos, você já tem 25. No entanto, falta atingir o requisito etário. Então, para o seu caso, ainda não é possível pedir uma aposentadoria por idade, assim como também não é possível pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição exige 30 anos contribuídos por parte da assegurada da mulher, né? Na eventual aprovação do texto da PEC 287, a reforma previdenciária, que já está para o crivo lá dos deputados federais, sim, vai ter uma mudança, essa mudança vai lhe atingir, né? E você vai ficar ali no limbo da chamada regra de transição, ou seja, você vai ter que contribuir por 50% a mais do tempo faltante, pensando numa aposentadoria por tempo de contribuição. No seu caso, fosse aprovada hoje, faltariam 5 anos, então você não se aposentaria com os 30 anos, mas sim com 32 anos e meio, porque teria que pagar esse chamado pedágio, né? Isso para aposentadoria por tempo. Agora, se pensarmos numa aposentadoria por idade, daqui a 5 anos, implementando a idade dos 60 anos, você vai ter direito à aposentadoria. Tá certo? Ana, nossa telespectadora aqui de Porto Alegre. Continue mandando as questões para a gente ao longo do programa, vamos respondendo para você. Bom, está comigo aqui Joselito Manini, ele que é diretor executivo do Sindvalores, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul, ligado ao UGT-RS. E a gente quer saber, Joselito, o sindicato está atento a algumas modificações que podem vir a ocorrer na legislação, principalmente no que toca aos armamentos, né? A gente sabe que hoje a categoria tem que lidar no seu dia a dia com os meliantes, com os marginais, com um equipamento muito pesado, né? Muitas vezes há até uma disparidade nesse confronto. E, em razão disso, as categorias têm arregimentado forças no sentido de levar essa questão para o Poder Legislativo e lá está uma temática, um projeto de lei que visa tornar possível que a categoria tenha armamentos mais condizentes com a realidade atual no Brasil. É mais ou menos por aí. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, doutor Telmo. É mais ou menos por aí, doutor. A segurança privada no Brasil ela é regulamentada pela Lei 7.102, que tem mais de 30 anos, né? Já não nos assiste mais, era uma outra realidade, era um outro país. E os nossos vigilantes estão sendo caçados e massacrados nas estradas. Não há condições de comparar o armamento que os marginais têm acesso hoje e aos armamentos que a gente tem para trabalhar. Em 2012, saiu a portaria 3233 da Polícia Federal que autoriza o uso das pistolas, mas não obriga as empresas a fornecer para os trabalhadores. Sim. Então, se continuar assim, vai acontecer o caos, vai parar todo mundo, porque enquanto não existir o dinheiro somente virtual, a gente vai ter sempre trabalhadores morrendo nas estradas, sendo caçados nas estradas por esses meliantes.
De parte do Poder Legislativo, o que está em discussão lá, esse projeto de lei, ele visa então que se consiga equiparar, se criar uma obrigatoriedade dos empregadores de fornecerem esse armamento e também, ao mesmo tempo, que os funcionários então tenham essas armas para que façam frente a eventuais ataques, né, como você estava relatando, principalmente nas estradas, o que tem sido uma constante, né, pelos números que vocês trazem aqui no programa, tanto na TV quanto na Rádio Bandeirantes, o Cindy Valores tem demonstrado que esses ataques eles têm, na verdade, aumentado a cada ano que passa, não é, Joselito? Sim, porque é muito fácil, né? O vigilante hoje não tem condições de fazer frente ao poderio bélico dos marginais. A gente vive num país que foi tirado o direito do cidadão de bem de se armar e não há controle nenhum das fronteiras, né? Um carro forte é parado hoje, ele é transfixado para armamento antiaéreo e não há como reagir, não há como o vigilante fazer frente a isso daí. O final é sempre o mesmo, você abre as portas, você acaba se entregando para não morrer. Sim. A seu juízo, pela sua experiência, né, muitos anos aí na Labuta, na área dos transportes de valores, o que seria, para a gente demonstrar aí para o telespectador, né, o que seria ideal da categoria ter de armamento hoje para que faça essa frente, né, vamos colocar assim, perante a todos esses ataques que acabam acontecendo? Pelo menos um fuzil 556 para as rotas de viagem e a obrigatoriedade que 50% da categoria de cada empresa tem acesso a uma pistola .40. E para o pessoal de casa conseguir visualizar, qual é a diferença do que temos hoje, né, do que é usado hoje, para esse tipo de armamento que você cita? Algumas empresas utilizam, né, a pistola 380, mas não para todo efetivo. Sim. E é o revólver 38 e a carabina calibre 12. Isso é o que é usado hoje? Isso. E o que é ideal, na verdade, seria algo com uma tecnologia bem maior? Bem maior, um calibre maior, de parada Sim. maior. E isso acaba implicando uma possibilidade de maior número de tiros, uma efetividade, na verdade, quando se defende de um eventual ataque? Por aí. Uma carga de munição reserva maior e, pelo menos para a rota de viagem, que é o essencial, um fuzil 556. Tá certo. Joselito Manini segue com a gente aqui em nome do Cindy Valores. Próxima interatividade com ele, queria saber como é que a categoria está sentindo esse clima em todo o país, né? Clima de insegurança, questão dos presídios, questão aí envolvendo agora recentemente lá o estado do Espírito Santo, que há pouco se debate a conduta, né, da própria sociedade para o que houve lá. Vamos saber mais a opinião do Cindy Valores aqui. Ainda dentro da nossa interatividade, você que está mandando, encaminhando as suas dúvidas, a Mary Koshi, ela é lá de Santa Rosa. Sou funcionária pública estadual, tenho 48 anos de idade e 24 anos de contribuição. Caso seja aprovada a reforma, seria atingida para me aposentar? Também mais uma questão aqui envolvendo regra transitória, Mary, porque você tem mais de 45 anos. Então, a reforma previdenciária, se aprovada, a gente sempre tem que colocar no condicional, se aprovada, distingue a seguinte situação: para aquela segurada que tem 45 anos ou mais, ela vai ser atingida por essa regra de transição. Não vai ser obrigada a cumprir o requisito etário ao qual o governo federal quer equiparar, que é trazer 65 anos tanto para o homem quanto para as mulheres. No seu caso, pelas informações que você nos traz, não vai ser exigido de você a idade mínima, mas vai ser exigido o pagamento do pedágio, como na pergunta que respondemos anteriormente. Você que vai ter que pagar, então, 50% do tempo faltante. Hoje lhe faltam 6 anos, então teria de pagar mais 3 anos para atingir o tempo total e aí sim ter direito ao jubilamento. Você, Mary Koshi de Santa Rosa, tá certo? Siga mandando as dúvidas para a gente aqui na nossa consultoria jurídica previdenciária. Está conosco também o Dr. Telmo Schor, nosso consultor, nosso especialista na matéria dos precatórios, né, os títulos judiciais e também das requisições de pequeno valor. E aí a gente tem novidades, né, Dr. Telmo? Novidades nesse campo, né? O CNJ proferiu algumas decisões que são interessantes para os precatoristas. Obrigado por estar com a gente, um bom dia.
Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores da Bandeirantes, bom dia ao Joselito. E exatamente como tu abordaste, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão integrante do Poder Judiciário e também responsável pelo controle externo e fiscalizador e regulamentador das medidas administrativas dos tribunais, proferiu uma decisão agora dia 7 de fevereiro, bem recente, no sentido de vedar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte a fazer uma espécie de doação ao Poder Executivo. O Tribunal de Justiça, através do seu presidente, em que pese e possível e elogiável procedimento de auxílio do Poder Executivo, adotando aí um espírito de colaboração, se sentindo na obrigação de vir em auxílio ao Poder Executivo, tratou de, com sobras orçamentárias dos seus gastos, a auxiliar o Poder Executivo na ordem de 100 milhões de reais. Sim. O que é que fez o Conselho Nacional de Justiça? Procedeu num julgamento, num exame dessa matéria, provocado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Norte, e deliberou que não pode haver esse auxílio com sobras orçamentárias na medida em que esses valores são para serem utilizados com a máquina exclusivamente do Judiciário. E por que não, também, caso em havendo sobras orçamentárias, quem sabe talvez alcançar aí para as requisições de pequeno valor e também para os precatórios. E por que se reputa da maior importância isso? Porque o Rio Grande do Sul, a exemplo do Rio Grande do Norte, também tem nessa ordem, nessa linha de proceder, auxiliado também o Poder Judiciário aí com gastos nas vias ordinárias, com folha de pagamento e com outros gastos ordinários que não competiriam e não seriam da alçada do Poder Judiciário. Isso vai fatalmente, consequentemente, também vir a trazer consequências ao Rio Grande do Sul. E seriam muito boas, né, doutor Telmo? Porque haveria um incremento nesses valores que devem ficar à disposição do Poder Judiciário para quitar justamente precatórios, RPVs, uma realidade que hoje acaba não acontecendo de uma forma célere, de uma forma rápida, até porque o represamento da dívida aqui está muito alto. Hoje a gente tem, para passar para o nosso telespectador, doutor Telmo, em que pé está a dívida dos precatórios estaduais? O último levantamento que se tem, as últimas informações que vêm da própria Secretaria da Fazenda, anda na casa aí de 10,5, 11 bilhões de reais. E a título de curiosidade, já que tu toca nesse assunto, o Estado hoje já abocanhou, já lançou mão nos depósitos judiciais exatamente nessa ordem de valores, 10 a 11 bilhões de reais. Já houve por parte do próprio presidente do tribunal, tão logo ele tomou posse, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, já alertou o Poder Executivo de que esses valores haveriam de retornar ao tribunal, porque esses valores já chegaram no limite. Nós corremos o risco iminente de daqui a pouco não se ter mais valores no Rio Grande do Sul, no Banrisul, para alcançar aqueles credores que litigam em juízo que estavam esses depósitos judiciais rendendo dividendos, e o Poder Executivo vai lá e lança a mão para a utilização em outras áreas. Então, o que é importante é de que esses depósitos judiciais têm uma lei complementar a regulamentar a utilização e as finalidades. Dentre outras, sim, parte desses rendimentos serem canalizados para o pagamento de precatórios e RPV, Solano. Objeto, inclusive, da análise dos técnicos do Tesouro Nacional, que estão aqui no estado do Rio Grande do Sul, observando as contas públicas do governo e verificando justamente esse assunto também, pagamento de precatórios. Né? Nós temos um represamento, como muito bem colocou o doutor Telmo, que somente com o que foi retirado do Poder Judiciário já poderia ter se quitado essa dívida. Né? E é um problema que é histórico, né, doutor Telmo? Esse represamento ele vem desde os idos do ano 2000. Exatamente. E nessa conjuntura toda em que o Estado agora está envolvido em redimensionar, em fazer uma reclassificação, fazer um redimensionamento da sua dívida pública,
para com a União, estão sendo feitas tratativas junto à Secretaria do Tesouro Nacional para viabilizar, quem sabe, um acordo, desde que cumpridas aí algumas exigências, algumas regras e que virá aí o resultado até março. Tá certo. Vamos falar mais sobre precatórios depois do intervalo. Antes dele, vamos responder mais dúvidas, mais questões que chegam pela nossa interatividade. O Érico, lá de Cachoeirinha, tenho 45 anos e fiquei viúvo. Encaminhei minha pensão. Quero saber se tenho direito à minha aposentadoria por tempo de serviço. Pois é, Érico, hoje você tem direito à acumulação de ambos os benefícios, dos dois, da pensão e da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você já tiver o tempo para se aposentar, o ideal é que você faça o pedido. Por quê? A reforma previdenciária, a PEC 287, ela pretende extinguir a possibilidade de cumulação dos benefícios. Então, não vai ser mais possível o segurado ter a aposentadoria e a pensão daquele dependente que acabou falecendo e contribuiu durante um bom tempo para justificar a concessão desse segundo benefício. Então, por hora, a legislação lhe dá guarida. No entanto, com o atual texto da PEC, isso vai ser retirado da possibilidade do segurado. Mas isso, como eu disse, nas outras questões, né? Tudo no condicional. Ainda está em berbe, ainda estão iniciando os trabalhos de discussão. Não sabemos se efetivamente isso vai acontecer. Por hora, você tem direito a essa situação. Bom, a gente vai colocar um exemplo para você que é nosso telespectador, né, que quiser interagir conosco pela nossa fanpage lá no Facebook, que é facebook.com/programa Boca no Trombone. Né? Você curte a nossa página e pode ficar interagindo com a gente. Né? É só clicar lá em enviar mensagem e vai mandar a sua questão, que com muito prazer a gente vai estar respondendo aqui durante o programa. Além disso, vai poder ver as nossas fotos, os nossos vídeos, todo o material que é postado, as notícias sobre previdência, sobre benefícios previdenciários, questões trabalhistas, tudo isso lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e já a gente retorna para mais informações, mais dúvidas respondidas para você, nosso telespectador, e também o bate-papo com o Dr. Telmo Schor, do Schor Advogados, e o Joselito Manini, do Sindvalores. Tudo isso aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, pensionistas, trabalhadores e servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo, sempre lembrando, né? Nosso horário desde o finalzinho de janeiro é novo, das 8h30 às 9 horas da manhã. Você tem aqui o desfile, né, da consultoria jurídica previdenciária, da opinião dos nossos parceiros, né, no que toca a previdência, no que toca precatórios, as categorias que estão conosco no projeto Boca no Trombone. Mais interatividade, você segue participando conosco na manhã desse domingo. O Luciano, aqui de Porto Alegre, encaminha a seguinte questão: se o falecido nunca contribuiu, a viúva tem direito à pensão? Tem um filho menor. Luciano, quando a gente fala em direito previdenciário, e aí está o benefício da pensão por morte, a gente lembra da relação de seguro, porque o INSS é um instituto de seguro social. Então, o que acontece? Para que se tenha direito a um benefício, nós temos que ter uma prévia contrapartida, ou seja, anteriormente do pedido do benefício, contribuições têm de ser feitas. No caso que você traz para a gente, não há contribuição prévia. Então, se não há contribuição, não há como o sistema, o INSS, o governo, fornecer um benefício para quem não teve um pagamento anterior à data do óbito, tá certo? Então, nesse caso, infelizmente, não há condições de requerer esse benefício, tampouco a concessão do mesmo.
Bom, conversando aqui com o Joselito Manini, do Sindvalores, né, a gente está trazendo a temática da segurança, falando um pouco sobre a categoria, a necessidade aí de estar melhor armada e até com base nisso, Joselito, a gente tem visto em todo o país, né, uma situação de insegurança generalizada. Crise nos presídios, agora tivemos aí no Espírito Santo a questão da greve lá dos policiais militares, né? Isso acabou gerando um sem número de assaltos, um número centenário de mortes que acabou ocorrendo lá no estado capixaba e infelizmente isso faz com que a gente coloque, olha, a pulga atrás da orelha, né? Será que isso pode acontecer daqui a pouco aqui nos nossos pagos, aqui no Rio Grande do Sul? Né? Como que o Sindvalores está averiguando, como que o Sindvalores está se acautelando com essas questões, porque daqui a pouco uma realidade que está lá no estado vizinho, ela talvez não esteja tão longe aqui da realidade gaúcha que a gente sabe, né? A Polícia Civil, a Brigada Militar aqui tem sofrido muito pelo baixo efetivo e a pouca possibilidade de armamento também na esfera pública para defender bem a população. É complicado, né, Solano? Onde não há segurança pública, onde não há ordem, onde está intitulado o caos, não há segurança para ninguém. Você não tem segurança de pagar uma conta numa lotérica. Imagina o transporte de valores. A gente tem conversado com os colegas do Espírito Santo e lá o transporte de valores não está trabalhando. Sim. Os bancos não estão abrindo, não há circulação de dinheiro na cidade. E aqui vai ser a mesma coisa, a gente espera que não aconteça, né? Mas sim, já está se criando uma situação parecida no Rio de Janeiro. Verdade. E a gente torce para que não desça para cá isso daí, mas se acontecer vai ser os mesmos moldes. O transporte de valores vai ter que parar até que se resolva a situação. E como você relata, né, as consequências elas acabam atingindo a todos. Uma vez que não se tem dinheiro circulando, todos acabam sendo prejudicados. Né? A categoria, nesse sentido, faz uma interface, faz um contato com o governo estadual, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar. Como que tem agido o sindicato nesse sentido? Ou seja, de tentar prevenir uma situação, essa que é uma situação extrema? Prevenir é quase que impossível, já que é uma coisa que parte da categoria da segurança pública, né? A gente tenta só estudar uma maneira de remediar o que vai acontecer depois. Sim. Prevenir é quase que impossível. É um direito de todos, né? Inclusive a nossa categoria também, quando reivindica, para. Então não tem como a gente prever que vai acontecer. A gente acredita que os estados estão se prevenindo para que não se repita a situação. Sim. Mas eu acredito que possa acontecer aqui também. Tá certo. Muito obrigado, Joselito Manini, em nome do Sindvalores, conosco na manhã desse domingo. Mais questões, mais interatividade aqui no Boca no Trombone. O Rodrigo Lisboa. Meu pai teve traumatismo craniano e ficou 4 anos em auxílio-doença. A perita do INSS informou que ele não é capaz e ele está aposentado há 2 anos. E ainda está vinculado à empresa. Aguarda perícia. Depois de tudo comprovado, onde está a sua segurança? É a questão que o Rodrigo Lisboa encaminha para a gente. Rodrigo, ainda que o seu pai esteja aposentado por invalidez, nós estamos diante de um benefício precário. Por que precário? Porque com o avanço da medicina, muitas questões médicas, questões clínicas, elas podem sim ser solucionadas com o passar do tempo, com evolução de medicamentos, questões cirúrgicas que podem ser postas à disposição do segurado. Por isso que a aposentadoria por invalidez, ela tem essa chamada precariedade, onde aquele vínculo empregatício no qual o segurado mantinha, quando do momento da concessão do benefício, ele permanece. Ele não como você fala, a carteira ainda está assinada, sim, e permanecerá. Permanecerá porque a aposentadoria por invalidez, ela ainda pode ser solucionada ali na frente. Exceto no caso em que o segurado acaba modificando, né, acaba alterando, acaba pedindo a alta, né, recuperando a sua capacidade para o trabalho e pedindo uma nova modalidade, seja a aposentadoria por tempo, a aposentadoria por idade, mas isso é muito do caso concreto. Tá? Enquanto ele estiver aposentado por invalidez, sim, ele permanece tendo que comparecer às perícias que o INSS acaba o chamando. Porém, um pequeno detalhe que é muito importante, se o pai tem 60 anos ou mais, aí sim ele vai ficar descompromissado, uma legislação nova, que está vigorando já há 2 anos, descompromissa, não precisa mais comparecer ao periciamento,
a partir dos 60 anos de idade. Tá certo? Rodrigo Lisboa que encaminhou a mensagem para a gente. Estava conversando com o Dr. Telmo Schor, né, e falando aí sobre a temática dos pagamentos dos precatórios, novidade que vem lá do CNJ, mas vamos trazer o assunto para o nosso lado aqui, né? A Central de Pagamento de Precatórios, Central de Conciliação, já fez novo chamamento em 2017, né, Dr. Telmo? Sempre bom lembrar aos nossos telespectadores, o precatório é sempre um crédito que um autor que ingressou na justiça, ganhou a causa, gera o precatório referente a esse valor. Recentemente, o Estado implantou uma nova sistemática da forma de se pagar esses precatórios, na medida em que uma nova ordem constitucional determina o seu pagamento num determinado tempo. Na medida em que o Estado, em que a Procuradoria-Geral do Estado recebe alguma verba ou autorização de utilização de uma verba por parte da Secretaria da Fazenda, ela editaliza publicizando no seu site, no Diário da Justiça, em órgãos, em meios de comunicação, a disponibilização de um chamamento, ou seja, daqueles credores que tenham interesse eventualmente em receber com deságio de 40%, podem se inscrever, podem se habilitar para receber esses valores mediante um acordo. O que é que está ocorrendo entre o chamamento e o efetivo pagamento e a efetiva liberação dessa importância? Há uma burocratização muito intensa no sentido de que, quando feito a adesão por parte do interessado do credor, eles pegam o precatório no setor lá no tribunal, fazem uma avaliação, fazem um recálculo, fazem uma atualização desses valores e fazem o chamamento para então marcar uma data para esse pagamento. E, doutor Telmo, essa burocratização, ela não poderia ser melhor adequada? A gente não poderia ter uma brevidade, encurtar esse prazo para o precatorista receber, já que ele está há tanto tempo, há tantos anos aguardando esse pagamento? Em que pese os esforços e as reuniões mantidas, em que pese a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado se encontrar em boas condições, já há espaço físico determinado para isso, já há uma série de procuradores, uma série de contadores. Entretanto, a velocidade e o fluxo da liberação dos recursos no momento em que em que o autor da ação adere a essa nova sistemática e a efetiva liberação dos valores, esse lapso de tempo muito grande, e eu já tive a oportunidade de externar isso lá nessas reuniões, representando a OAB, isso causa uma certa indignação nas pessoas, na medida em que elas vão e passam a se sentir novamente ludibriadas na medida em que não receberam as suas importâncias, tiveram que ingressar em juízo, aguardam o pagamento durante vários anos, na medida em que há uma certa proximidade, uma certa e enorme expectativa de receber, a partir do momento em que elas efetivamente aderem a essa sistemática, já dando um desconto muito grande de 40%, o Estado está se beneficiando com isso e ainda vem uma segunda demora na liberação dessa importância. Essa questão nós precisamos aperfeiçoar, aprimorar e agilizar, de sorte que o próprio Estado, trazendo isso como uma novidade, como algo positivo, como algo vantajoso, na realidade, depois isso não corresponde à realidade. E que realmente temos que melhorar, né? E que a PGE tem que pensar melhor, é esse limitador, né? Esse deságio já iniciar no máximo dos 40%. E isso tem que ser melhor trabalhado, né? O Dr. Telmo tem falado muito isso, tanto aqui na TV quanto lá na Rádio Bandeirantes. Esperamos, né, que isso acabe mudando. Agradecer ao Dr. Telmo Schor, do Schor Advogados, ao Joselito Manini, do Sim de Valores, que estiveram conosco na manhã desse domingo, aqui no Boca no Trombone, que a gente está encerrando, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Você que está interagindo com a gente, vai seguir, participe com a gente durante a semana, mandando mensagem para o nosso celular, pelo nosso Facebook, como a gente mostrou para você, e também pelo nosso portal lá em programabocanutrombone.com.br. Domingo que vem a gente volta das 8h30 às 9h da manhã, com muita consultoria, informações sobre funcionalismo, aposentadoria, segurança. Olha, vários assuntos aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.